O filme do Flash é um filme que traz muita emoção, redenção e também bastante ironia, sendo ele o penúltimo filme desse universo estendido a DC, e por mais que ele tenha um CGI um pouco duvidoso, eu ainda o considero como um dos maiores filmes desse universo, e então com isso eu resolvi assistir esse filme na velocidade mínima possível, e eu acabei encontrando detalhes e curiosidades que eu tenho certeza que você não percebeu antes, então se tu curte esse filme, já deixa seu like e também a sua inscrição, e agora sim, vamos para o vídeo. Anda, Barbie. Vamos, Barbie? Número 1. No início do filme, nessa cena, é possível que o Barry resgata um homem em uma ambulância amarrando ele em uma mangueira. Porém, se você olhar com atenção, verá que o Barry entra na ambulância e amarra o homem para que ele pudesse subir por ela, onde vemos isso acontecendo bem aqui. E a razão para o Barry não ter levado o homem para uma parte segura, e sim tê-lo amarrado para que ele mesmo se salvasse depois, é que ele estava extremamente nervoso e estressado com aquela situação, pois ele foi chamado pelo Alfred para socorrer essas pessoas, no momento que ele já estava atrasado para ir para o seu trabalho, e por ele estar preocupado e estressado, ele não estava ligando em socorrer essas pessoas da maneira correta. Por isso ele amarra o homem ao invés de resgatá-lo, e depois é possível ver que ele coloca um bebê no micro-ondas, ao invés de fazer isso de outra maneira mais segura, onde nessa mesma cena, podemos ver que ele arruma maneiras de salvar aqueles bebês de uma forma fácil e rápida, e isso é algo totalmente curioso e engraçado ao mesmo tempo, pois mostra para nós que até o cara mais rápido do mundo pode se atrasar como qualquer outra pessoa, deixando o personagem mais humano possível. Número 2. Nessa cena em que o Barry vai salvar os bebês no hospital, nesse momento, vemos que o Barry olha o seu relógio no pulso, e nisso podemos ver que o relógio está marcando exatamente 9 horas e 6 minutos da manhã. E anteriormente vimos que ele estava na cafeteria pedindo um sanduíche, e então vemos que no momento em que ele olhou para o seu relógio, o horário marcava 9 horas e 2 minutos da manhã. Porém, quando ele vai pedir o lanche, ele diz: Eu tinha que estar no trabalho há 3 minutos. Pô, foi mal, eu tô meio com pressa pro sanduíche. Onde vemos que se passaram mais de 1 minuto entre a hora que ele olhou o seu pulso até o momento que ele conversa com o atendente da lanchonete, onde presumimos que ele pega no trabalho de 9 horas da manhã. E voltando para a cena em que ele irá salvar os bebês, vemos que o relógio marcava 9 horas e 6 minutos, mostrando que se passaram 3 minutos no tempo após o pedido da lanchonete e a viagem de Barry de Central City até Gotham City. Onde mais na frente vemos que no momento em que o Barry vai salvar os bebês no hospital, a sua energia acaba, e nisso vemos que o relógio marca 9 horas e 10 minutos, onde se você olhar no tempo do filme, verá que se passaram exatamente 8 minutos entre essa cena que ele estava na lanchonete até essa cena onde ele está salvando o bebê, sendo esse um detalhe sutil, porém bastante incrível por parte da equipe de produções e efeitos especiais do filme. Número 3. Nessa cena vemos que a Mulher Maravilha salva o Batman e o filho do Falcone de caírem no rio. Então nesse momento vemos que o Flash chega, onde é possível ver que tem um carro parado com as portas abertas, onde se você olhar atentamente, verá que o Barry passa por essa porta vibrando, ao invés de desviar dela, sendo a mesma habilidade de vibração que ele usa para passar com o Barry da outra realidade no laboratório onde ele trabalha, sendo essa a primeira vez que o Barry utiliza essa habilidade em todo o universo estendido a DC. Número 4. Ainda nessa cena onde o Barry se encontra com o Batman e a Mulher Maravilha na ponte, essa cena faz uma breve referência ao filme da Liga da Justiça, onde o Barry é levado pelo Bruce ao encontro da Diana no aeroporto em Gotham City, sendo ele os primeiros integrantes da Liga da Justiça no filme lançado em 2017. E o carro que o Bruce Wayne levou o Barry para sua casa aqui em The Flash é o mesmo carro que ele levou o Barry ao encontro da Diana em Liga da Justiça, sendo essa uma breve forma de mostrar que o Bruce foi o primeiro amigo do Barry, e o Bruce Wayne sentiu o mesmo por ele, onde é possível ver nesse momento em que o Barry se encontra com ele em Liga da Justiça. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Pode parar, tio. Eu topo. Preciso de amigos. E o diretor Andy Muschietti explorou e soube dar valor à amizade que os dois tinham, fazendo o Bruce despedir do Barry da mesma forma que ele fez quando o conheceu em Liga da Justiça. E uma confirmação dessa amizade é dita pelo Barry ao Bruce Wayne do Michael Keaton bem aqui nessa cena, onde ele diz: Você e eu somos amigos? Você é, tipo, o meu melhor amigo. Número 5. Quando o Barry está saindo do seu trabalho junto com a Pat e o Albert, por um pequeno momento é possível ver que o Gary passa bem atrás deles, e esse é o rapaz que estava dormindo no sofá do apartamento do Barry da outra realidade. E o motivo para o Barry não reconhecer o Gary nessa realidade alternativa é que na terra dele o Gary é apenas mais um funcionário do laboratório de pesquisa em que ele trabalha, porém já nessa outra realidade eles são grandes amigos. Porém é incrível como o diretor Andy Muschietti soube colocar esses detalhes ocultos, ligando assim os dois universos de uma forma muito perfeita. Número 6. Quando o Barry volta no tempo pela primeira vez no filme, no momento em que ele entra na Speed Force, se você olhar com atenção, verá que ele está correndo para trás e para frente ao mesmo tempo,
sendo esse um detalhe de lógica incrível, e essa é a primeira vez em que vemos o Flash correndo dessa forma, pois nem nas séries de TV e nem nas animações se tinha visto ele correndo dessa forma voltar no tempo. Número 7, ainda nessa cena, quando Barry percebe que ele voltou no tempo, no momento em que ele coloca sua cabeça para fora da cronosfera, para ver se ele realmente estava no passado, nesse momento, é possível ver a versão dele do passado bem atrás dele. Então se ele voltasse naquele momento do passado, naquela realidade iria existir 2 Barrys, pois apenas pelo fato de ele voltar no tempo, já alteraria aquela realidade. E uma prova disso acontece no final do filme, onde no momento em que ele volta para o mercado para retirar a lata de molho do carrinho da sua mãe, vemos que ele observa o seu eu do passado colocando molho no carrinho. E o fato de ele ter salvo seu pai trocando os molhos de lugares, também criou outra realidade, como vimos no final do filme. Ou seja, na realidade do Batman do George Clooney, existe mais outro Flash, e pela ligação do Bruce Wayne do George Clooney para o Barry, comprova que ele conhece o Barry. E teoricamente o Flash existe naquela realidade, e se o DCU tivesse continuação, possivelmente eles iriam abordar isso em um próximo filme. Número 8. Na segunda vez em que o Barry viaja de volta ao passado, quando o Barry é empurrado pelo Barry do futuro para fora da cronosfera, nesse momento, vemos que ele cai enrolando e se levanta apoiando a sua mão na calçada. Porém, logo em seguida, vemos que ele está afastado da calçada. E isso se trata de um erro de continuidade. Porém, como se trata do Flash, pode ser que ele tenha se movido tão rápido que nós não conseguimos vê-lo se movendo nesse momento. Número 9. Ainda nessa cena em que o Barry está voltando no tempo, nesse momento, vemos que o Capitão Boomerang, que apareceu em Esquadrão Suicida, aparece aqui como uma das memórias vividas pelo Barry. E a razão dele aparecer aqui é que ele foi o primeiro vilão que o Barry enfrentou no DCU. E isso aconteceu no filme do Esquadrão Suicida de 2016, sendo a primeira vez em que vemos o Flash de Ezra Miller no universo da DC, que mais tarde foi apresentado oficialmente no filme da Liga da Justiça, lançado em 2017, pois até então ele não tinha o nome de Flash, onde vemos que Amanda Waller se refere a ele como Meta-Humano. Mas ele enfrentou um meta-humano e sobreviveu para contar. Onde o Barry do Ezra Miller só adota esse nome após ele conhecer o Barry do Grant Gustin, da série do Flash da CW, onde ele diz: Eu também sou o Flash. Você é o quê? O Flash? O Flash? Número 10. No momento em que o Barry da outra realidade passa correndo pela cidade e pega uma fatia de pizza da mão desse homem, esse homem é o ator Nicolas Coster-Waldau, e nessa cena ele está fazendo o papel de Lucas DeSange, do filme Mama, lançado em 2013. E esse é o mesmo ano dessa realidade em que o Barry foi jogado nesse filme. E o ator Nicolas está vestindo a mesma roupa e acessórios do seu personagem Mama. E essa referência ao filme Mama foi colocada pelo fato do filme Mama ser dirigido e produzido pelo mesmo diretor de The Flash, o argentino Andy Muschietti, onde é possível uma breve aparição dele no final do filme, onde em Mama ele também aparece como um policial, bem no início do filme, onde se tornou comum ver o Andy Muschietti aparecendo em seus próprios filmes. Número 11. Enquanto o Barry está explicando a Bruce Wayne sobre a viagem no tempo que levou ele àquela realidade, nesse momento, é possível ver um repórter na TV falando sobre a transmissão do General Zod. E é possível ver que o logo da emissora é GNN, que é uma abreviação da emissora Gotham News Networks, ou em português, Rede de Notícias de Gotham, que apareceu pela primeira vez no filme do Batman Eternamente, de 1995, que tinha o Val Kilmer como Bruce Wayne. E essa emissora pertence à empresa Wayne, ou seja, pertence ao próprio Batman. Número 12. Quando Bruce Wayne do Michael Keaton começa a explicar o funcionamento da linha do tempo para o Barry, nesse momento, vemos que ele cita um filme que mostra o resultado de uma viagem no tempo. E esse filme que ele fala é Vingadores Ultimato, onde é possível ver que a forma do macarrão é totalmente idêntica à forma da linha do tempo mostrada pelo ancião Bruce, onde essa mesma analogia foi mostrada pela senhorita Minutos, na série do Loki. Porém, a pergunta que foi deixada em aberta é: como Bruce Wayne do Michael Keaton sabe disso? E essa resposta não foi colocada no filme. Porém, a resposta para isso está em uma das cenas deletadas. E essa cena deletada é a cena onde o Bruce leva o Barry para resgatar a cara na Bielorrússia, no seu jato, onde nesse momento, vemos que o Barry dessa realidade diz: Actually, I've been meaning to talk to you about this. I heard this rumor about him killing a dude in front of his kid. Maybe that's why he quit. But why does this guy know so much about time travel? Makes you think, doesn't it? Maybe he's trying to fix it. Onde essa cena seria fundamental para explicar isso. Porém, por algum motivo eles decidiram tirar ela do corte final do filme. E, infelizmente, acabou fazendo muita falta. Número 13. Ainda nessa cena, no momento em que o Barry dessa realidade e o Batman chegam na Bielorrússia, nesse momento, vemos que o Batman do Michael Keaton escaneia o local, utilizando o mesmo dispositivo que ele utilizou no filme dos anos 90. Porém, isso não é apenas um easter egg sobre o filme dos anos 90. Porém, também é um detalhe que é dito pelo próprio Bruce, nesse filme, onde ele diz: O Bruce Wayne é o Batman! Não, hoje em dia eu não sou mais. As pessoas não precisam mais de mim. As coisas mudaram. Gotham hoje é uma das cidades mais seguras do mundo.
E por esse motivo vemos que a Batcaverna dele está toda suja e cheia de teia de aranhas, pois ele parou de ser o Batman e se aposentou, e os seus equipamentos não evoluíram com o tempo, pois ele não agia mais nas ruas, então eles são os mesmos dos anos 90, sendo esse um belo detalhe de continuidade nesse filme. Número 14. Nessa mesma cena, no momento que o capitão do exército bielorrusso atira no Batman do Michael Keaton, nesse momento, vemos que rapidamente a cara vem e consegue empurrar a bala com a sua mão, onde em seguida ela acerta um soco no rosto dele com a própria pistola que ele atirou no Batman, onde logo em seguida o Barry dessa realidade diz: Nossa, vocês tinham que ter visto isso em câmera lenta. E essa cena estava em câmera lenta para poder mostrar os poderes de super velocidade da cara, através da visão do Barry daquela realidade. Número 15. Na cena a seguir, quando a cara acorda na mansão Wayne, a frase em bielorrusso que está escrito na roupa em que ela estava usando na prisão significa a mais perigosa. Número 16. Na cena a seguir, quando o Barry está conversando com Bruce Wayne sobre como ele pode tentar conseguir os seus poderes novamente, nesse momento, vemos que o Bruce Wayne do Michael Keaton diz: Eu perdi os meus pais, mas aquela dor me transformou em quem eu sou. E essa fala faz referência à fala do Bruce Wayne do Ben Affleck, onde na sua conversa com o Barry, ele diz: Barry, nossas cicatrizes mostram quem nós somos. É errado voltar para consertar. Onde mostra que independente da realidade e da versão, o Bruce Wayne sempre terá a mesma essência. Número 17. No momento em que o Barry da outra realidade está tirando uma foto da cara com o seu celular, se você olhar atentamente, verá que é um iPhone 5S, que foi lançado em 2013, sendo esse exatamente o ano de lançamento do filme do Homem de Aço, e também o ano de chegada do General Zod à Terra na história do filme, mostrando assim que a DC sabe colocar excelentes detalhes e continuidade através de pequenos elementos dentro de seus filmes. Número 18. Ainda nessa cena, quando o Barry pergunta ao Barry dessa realidade o porquê dele estar filmando a cara, ele responde e diz que é para os seus filhos dele verem mais tarde no futuro. E nisso vemos que a cara dá um leve sorriso pelo canto da boca, pois ela estava ouvindo tudo que eles estavam falando. E isso acontece pela sua super audição. E por isso que eu digo que esse filme pode ter seus defeitos no CGI. Porém, eles capricharam muito nos detalhes ocultos, sendo esse um dos pontos mais fortes desse filme. Número 19. No momento em que os dois Barrys saltam do avião em movimento e se encontram com a cara para começar a lutar contra os kryptonianos, nesse pequeno momento, vemos que os dois Barrys friam juntos. Porém, se você olhar atentamente, verá que o Barry original freia de uma maneira mais suave e com uma pose firme, enquanto o Barry mais jovem freia de uma maneira mais bruta e sem fazer nenhuma pose, mostrando através de pequenos detalhes o quanto o Barry original é mais experiente do que o Barry mais novo. E esse Barry mais novo pode não ser experiente, porém ele é muito mais forte do que o Barry original. E uma prova disso é que ele conseguiu aprender a vibrar para atravessar objetos em poucos segundos, e também aprendeu a focar energia em suas mãos durante a guerra final do filme, na mesma hora. E ainda foi capaz de viajar de volta no tempo, mesmo sem nunca ter tentado antes, e por isso ele é superior ao Barry original nesses quesitos. Número 20. De todas as terras que foram mostradas na cena final do filme, apenas uma não foi apresentada, que foi a Terra Vermelha, pois vimos que a Terra Cinza pertence ao Superman do Joel Reeves, e depois vimos a Terra Azul, do Superman do Christopher Reeve e da Supergirl da Wallace Slater, e depois vimos a Terra Amarela, que é do Batman do Adam West, e depois por último vimos a Terra Verde, que é do Superman do Nicolas Cage. Porém, a Terra Vermelha não foi apresentada, e uma explicação para isso acontece na série do Titãs, da CW com a Netflix, onde no episódio 9 da quarta temporada, quando o Mutano viaja através do multiverso, por um momento é possível ver uma realidade de cor vermelha, onde logo em seguida aparece o Flash do Great Gangster, e vale lembrar que o Barry do DCU apareceu em um episódio da série do Flash da CW, então canonicamente ele faz parte do multiverso antigo do DCU, porém infelizmente ele não apareceu, e esse foi o maior erro de todo o filme. E uma curiosidade extra é que na cena final do filme, no momento em que o Barry sai do tribunal, esse repórter que está entrevistando ele é o Ed Wade, que é o ator e o dublê que faz o Barry mais novo durante todo o filme. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, pois eu tentei trazer o máximo possível de curiosidades e detalhes que outros canais não mostraram, sendo esse o foco principal dos meus vídeos e também do meu canal. Então se gostou desse vídeo, deixa o like e também se inscreva. E me siga no Instagram para saber os próximos vídeos do canal. Então é isso, pessoal, um abraço e até mais. Every time, see